E aí, preparada ou preparado pra gente viajar juntos pra Colômbia? Sou jornalista, contadora de histórias, comunicadora, mãe do Theo, apaixonada por viagens e estou aqui hoje para compartilhar como é que foi a nossa última viagem em família. A gente foi agora em janeiro de 2020 para Colômbia, mais precisamente para Medellín e San Andrés. A gente já tinha ido para Colômbia em 2016, quando o Theo tinha só 6 meses. A gente conheceu Bogotá e Cartagena. E foi incrível e resolvemos voltar dessa vez para conhecer esses outros lugares. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que é que a gente fez durante os 9 dias que a gente passou em Medellín. Medellín é uma cidade enorme, tem muita coisa para fazer, me surpreendeu bastante. Então eu queria deixar aqui algumas dicas para você que pensa em viajar para lá, principalmente para você que pensa em viajar com crianças para essa cidade que me foi muito encantadora. Espero que vocês gostem do vídeo e desde já peço pra você dar aquele like e deixar seu comentário se você já foi, se você ainda não foi. E no final, claro, dizer o que é que você achou dessas dicas que eu dei aqui. Então vamos lá ver o que é que tem de tão legal pra fazer em Medellín. A primeira dica de passeio que eu quero dar pra vocês é, na verdade, uma região com várias coisas ao mesmo tempo e provavelmente você não vai conseguir fazer tudo num dia só. É a região que tem o Parque Explora, o Planetário, o Jardim Botânico, o Parque de los Deseos e o Parque Norte, ou seja, muita coisa num lugar só. Logo que a gente chegou em Medellín, no primeiro dia, a gente tava super cansado, claro, da viagem. Mas enfim, Theo tinha dormido no voo, a gente tava assim, sabia que em casa não ia dormir, então resolvemos ir pra essa região. Pegamos então o metrô pra ir pro Planetário, que já fica na descida mesmo do metrô, é super fácil de chegar. E a gente foi pra uma exibição, né, claro, pra ver os planetas e tudo mais. Tem algumas exibições diferentes das outras, e é de hora em hora, se eu não me engano. A exibição lá, né, dentro daquela sala de planetário, com aquela cadeirinha virada pra trás, ar-condicionado, incrível, a gente vendo os planetas, o cara contando a história, tava maravilhoso, mas dura 1 hora. A gente quase não tinha dormido do dia anterior pra esse dia. Resultado, dormimos os 3 no planetário, né? Era de se esperar. Não foi uma boa ideia ter ido nesse dia. Mas mesmo assim, a gente aproveitou o tempo que a gente viu. Acho que a gente viu mais ou menos metade. Tava muito legal, tava incrível, até eu tava adorando. Eu sei que eu acordei, foi com um cara acendendo as luzes, perguntando se todo mundo tinha gostado. E a gente, foi ótimo. Depois a gente foi pro Jardim Botânico, que é do lado, e a entrada é gratuita. Minha gente, é um jardim botânico ótimo, lindo, bem cuidado. Tinha muita gente passeando lá, fazendo piquenique. Era janeiro, né? Então muita gente de férias. Vale você levar seu lanchinho, se esquematizar pra sentar. É um lugar muito agradável, muito gostoso, tem um borboletário, tem muita coisa assim legal, espaço verde, né? Então é outra dica incrível nessa região e gratuita, né? Num outro dia a gente voltou pra essa mesma região pra conhecer o Parque Explora. Tem o Parque de los Deseos também, que na verdade é como se fosse uma grande praça, mas estava em reforma, então a gente não conseguiu ver as atrações que tem por lá. E a gente conheceu o Parque Explora num outro dia, que a ideia na verdade era passar um tempo no Parque Explora e depois ir pro Parque Norte, que é um parque de diversões que fica do lado. Só que o Parque Explora é enorme. É um passeio para um dia inteiro. A gente saiu no fim da tarde, já na hora que tava perto de fechar. E aí já não dava mais tempo de ir pro Parque Norte, porque no dia que a gente tava lá, o Parque Norte fechava cedo. E o que é o Parque Explora? Ele é um parque gigante de ciências, experimentos, enfim. Eu não sei nem explicar, assim, é muito grande. Ele tem uma área primeiro que é uma área aberta, que tem muito experimento, né, de física pra você ver os movimentos. E depois ele tem 4 grandes galpões com várias salas. Aí tem sala da música, sala da mente, sala do tempo, uma sala de arte com uma parte de comunicação que eu amei, né, de cinema e tal. E tudo lá é muito interativo. Então, assim, é o tempo todo a gente aprendendo, fazendo. E, além disso tudo, ainda tinha uma sala lá pra crianças menores, que é tipo um parquinho que os pais podem brincar juntos, inclusive. Amei, acho que for pra Medellín com criança é tipo obrigatório. Esse tem que ir, não dá pra deixar de ir de jeito nenhum. Aliás, toda essa região, né, que tem tudo isso junto, mas o Parque Explora é assim,
certeza de sucesso. E aí, continuando nessa vibe passeio com família, com criança e tudo mais, que não necessariamente tem que ser com criança, é um passeio que vale pra todo mundo, mas as crianças amam, é o Parque Arvi. Essa é a segunda dica de hoje. O Parque Arvi é uma grande, enorme reserva florestal que tem num cerro lá em Medellín. E pra chegar a gente pega o metrô e pega um metrocable, que é tipo o teleférico que leva você até lá e é integrado ao metrô, então você usa o mesmo cartão, um cartãozinho do metrô. O parque não cobra entrada, mas na verdade cobra, porque pra você chegar nele você precisa pegar um trecho do metrocable que só vai pra lá e volta. Então assim, se é só para o parque, você tem que pagar para ir, é como se fosse uma entrada do parque, entendeu? E custa 20 mil pesos e de volta por pessoa. A gente foi num sábado, tava bem movimentado. Ele é enorme, assim, tem várias áreas para você explorar. E tem um centro de informação turística lá, logo na entrada, assim, perto de uma feirinha bem legal que tem, com alimentos orgânicos, muita fruta, salada de frutas, artesanatos. E você pode se informar qual o melhor roteiro para você fazer de acordo com o seu objetivo. Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que dentro do Parque Arvi, que é essa gigantesca reserva, que você não tem como conhecer toda, porque é muito grande, tem um parque chamado Confama, que é uma empresa que tem parques em vários lugares da Colômbia, enfim, e aí você, quem é sócio paga bem barato e tal. Tem um Confama dentro do Parque Arvi, com atividades ao ar livre para toda a família brincar junto. E aí, diante, né, de a gente daquilo tudo que estava nos oferecendo, a gente resolveu ir pro Confama. E aí, como é um parque privado dentro da reserva, você paga o ingresso também para entrar nesse parque. Valeu muito a pena, muito. Quem tiver com criança, vale a pena. Eu fiquei, confesso, um pouco assim de não ter conhecido o resto da reserva, porque tem área com rio, tem área pra piquenique em família, tem trilha, tem várias coisas, tem área com esporte radical, mas acho que com o Theo foi a melhor escolha. Tava muito agradável e ele brincou o dia inteiro, ele aproveitou muito, ele agradecia, tudo ele gostava. E a gente podia brincar junto também, então foi muito gostoso pra família. E é dentro da reserva, então assim, árvores enormes, animais, enfim, gostoso demais, demais, demais. Inclusive o Parque Arvi, como ele é bem mais alto, ele é até mais friozinho, é um clima gostoso, sabe? Tava fazendo bastante sol, mas não tava aquele calor, aquele mormaço, inclusive como tá agora que eu tô derretendo. Ah, e uma dica, se você for pro Confama, eles têm um ônibusinho que leva você da entrada ali do parque até o Confama e volta, um ônibus gratuito pra levar e trazer as pessoas que vão pra esse parque. Então fica a dica aí, não precisa ir andando porque é longinho e é subida e descida, vai ser muito cansativo. A terceira dica que eu vou dar de passeio em Medellín é na verdade mais um alerta do que uma dica. É o chamado Pueblito Paisa, que é um lugar que remonta a um antigo vilarejo do povo Paisa, que é o povo dessa região da Antioquia, lá da Colômbia. A gente já tinha lido em vários lugares, muita gente, inclusive no TripAdvisor, muita gente falando que não tinha gostado, que não tinha nada demais, que não sei o que, não sei o que. Mas aquela coisa, né? Um lugar que é muito turístico, vamos lá conhecer, não custa nada, né? Já estamos aqui de boa, fomos. O Pueblito fica no alto de um cerro, então tem duas formas de você chegar. Você pode pegar o metrô até a estação mais próxima e de lá pegar um táxi pra subir, ou você pode ir andando, subindo o cerro inteiro, que se você tiver com criança, não acho que você vai fazer isso, porque é uma longa subida. E aí, assim, realmente não tem graça. Minha opinião, tá, gente? Pode ter gente que ama. Eu tô falando da minha experiência. Tem um monte de barraca de comida, umas lojinhas de artesanato do lado, uma igrejinha e essa pracinha e acabou. Assim, você chega, tira uma foto e acabou. É isso. É tipo isso. Mas pra melhorar, lá perto você sobe uma escadinha, tem um mirante bem grande, assim, enorme, que você vê a cidade. E a gente já tava escuro, né? Então tava aquelas montanhas todas iluminadas, as luzes todas acesas da cidade. E tava lindo. E aí, ainda bem que teve isso, que valeu a pena, né? A gente ter subido de táxi até lá, depois descer. A quarta dica é de um dos passeios mais incríveis dessa viagem, que é a Comuna 13. A Colômbia era considerada um país muito perigoso, Medellín era super perigoso, foi considerada a cidade mais violenta do mundo. E a Comuna 13, dentro de Medellín, era o lugar mais violento. Então imagina, a história da Comuna é muito legal, porque eles saíram desse lugar, né, conhecido
por violência, por droga, por briga, por matança, por tanta coisa ruim. E hoje você vê a transformação. Só que a história não foi uma história bonita, né? Foi uma história de muita dor, porque as pessoas que vivem lá, elas têm essa memória de quando isso tudo foi transformado, né? De quando o governo invadiu e a ordem era matar quem tivesse pela frente. Então, assim, muita gente morreu. É difícil encontrar uma pessoa da comuna que não tem uma história de morte na família, mas eles sentem muito orgulho da transformação. E eu perguntei pra guia que estava com a gente, porque os guias que fazem os passeios pra comuna são moradores. E essas pessoas contam a partir da sua história, de uma história que é verdadeira pra elas, né? Elas viveram aquilo. E eu perguntei pra ela, mas como é que vocês se sentem diante de ter se transformado às custas de tanta matança, de uma história tão difícil? E ela me disse que é triste, é doloroso, mas que acha que não teria outro jeito, que teria que ser assim. Então, pra vocês verem como devia ser difícil essa realidade, né? Enfim, é toda uma história por trás, mas é incrível mesmo ver a transformação e como a arte teve poder, sabe? De colocar nas paredes a história da comuna. Os muros brancos do lugar hoje são todos coloridos e os grafites contam a história de transformação desse lugar ou de coisas que eles estão vivendo nesse momento. Muitas dos desenhos dos muros, eles mudam, né, de tempos em tempos, porque a história vai mudando, eles vão contando outras coisas através do grafite. É uma comunidade gigantesca e toda colorida, com muita vida, muito seguro. Pra chegar lá a gente foi de metrô, encontrou com ela na estação do metrô, depois a gente pegou junto com ela um ônibus normal de linha pra chegar até lá em cima, e de lá a gente foi andando. E tem as escaleiras elétricas lá também, que foi uma doação dos japoneses. Tem alguns mirantes incríveis, ela vai contando a história de transformação do lugar. Se tiver com criança, como a gente tava com o Theo, pergunta pelos toboganes. Então foi um passeio muito, muito maravilhoso, assim, ótimo, eu amei. Tem alguns grupos que fazem o tour naquele esquema pague quanto puder, né, no final. A gente preferiu fechar com essa guia, que foi uma indicação do dono do nosso Airbnb, porque como a gente tava com o Theo, a gente sabe que tem hora que para, que cansa, que quer comer, que quer ir no banheiro, então pra seguir um grupo grande é mais complicado. E foi 30 mil pesos cada um, vale muito a pena e é bastante inspirador pra gente que aprende tanto vivenciando, né, esse lugar e entendendo essa história. A quinta dica de passeio é, na verdade, um bairro que é o bairro mais turístico da cidade. A maioria das pessoas que vai pra Medellín fica em El Poblado. El Poblado é bem diferente, assim, do resto da cidade, é muito descolado, tem muita gente jovem, muito bar, muito restaurante, muita loja, é bem vivo, assim, luzinhas coloridas, aquela coisa, música, bem movimentado. A gente não ficou hospedado lá, a gente ficou hospedado em outro bairro chamado Laureles, por vários motivos. No outro vídeo que eu vou gravar sobre dicas de Medellín, eu vou explicar melhor. Mas é um bairro muito agradável, e é um bairro pra você passar uma tarde, assim, super gostosa, sorveteria, café. É bem legal, bem agitado, muito turístico, então você vê muito mais turista do que local. A gente pegou o metrô e subiu até lá, porque o bairro fica mais pra cima, então é uma subidinha, caminhando até chegar lá. Inclusive, no meio do caminho, a gente entrou num parque, assim, que parecia um oásis no meio da cidade, uma área verde, silêncio, uma coisa deliciosa, a gente já amou. Nesse bairro tem também um castelo que a gente não conseguiu conhecer, mas é um castelo que tem dentro do bairro, mas é numa área mais alta ainda. Tem o Parque Ilhéras, que na verdade é uma praça que tem artesanato, tem música e tal, fica bem movimentado nos fins de semana. Foi bem gostoso passar a tarde por lá, a gente ficou a tarde toda andando pelas ruas, tinha um parquinho, né, uma pracinha de bairro que Theo brincou, conheceu uns amiguinhos. Depois a gente jantou por lá e já voltou tarde pro nosso Airbnb. Foi bem legal, valeu muito a pena. Se você não ficar hospedado em El Poblado, vale ir pra lá pra pelo menos sentir a vibe do lugar, que é bem gostoso, assim, é bem agitado e tem muita opção de lugar pra comer, principalmente, e pra quem é de balada, também opção de balada. A sexta dica de passeio em Medellín é o Museu da Água e os Pés Descalços. Minha gente, o Museu da Água, não esperava que fosse tão legal, a gente foi sem expectativa, era um dia tranquilo, a gente chegou lá assim que ele abriu
e fomos a primeira turma. Foi ótimo, porque só tinha a gente mais um casal. O guia era super legal e o museu tem várias coisas interativas. É bem bonito, até o elevador conta uma história, sabe? Até o elevador é parte do museu. Então foi muito surpreendente, porque a gente não estava esperando que fosse um museu tão legal. Theo adorou, tava super curioso, a gente aprendeu muito. Eu achei que valeu muito a pena. E logo na frente dele tem um grande parque, é como se fosse uma grande praça, que se chama Parque dos Pés Descalços. E eu achei o máximo esse parque, não porque ele tenha nada de extraordinário, não tem. Ele não é um parque incrível, lindo, maravilhoso, mas pela intenção do parque. Eles transformaram essa praça grande numa experiência para quem visita esse lugar. Então chama Pés Descalços porque é um convite para que você tire o sapato e sinta o planeta. Então tem áreas com texturas diferentes, por exemplo, você passa a área de brita, área de areia, água, tem umas coisinhas que as crianças adoram brincar, de subir em cima, tem uma parte com plantas. E o mais legal é que tem alguns horários que ficam como se fossem uns guias do parque, que eles lhe levam para uma experiência sensorial. Então eles fazem um passeio assim com um grupo, tem hora que fala pra todo mundo fechar os olhos pra poder sentir a textura, pra poder sentir o cheiro das plantas. A gente não pegou um horário que desse pra fazer esse passeio. Achei uma ideia super simples e genial pra gente experimentar as coisas, né, os lugares de uma outra forma. A próxima dica, que é a sétima, é um passeio que não pode faltar, que é o centro da cidade. Medellín tem o seu grande centrão da cidade, que como qualquer outro centro grande de qualquer cidade grande, é muvuca, gente, tem seus problemas sociais, então assim, vá sabendo disso. Mas é um passeio real, é um passeio da cidade, é um passeio que eu acho que você tem que se dispor a ver, porque a gente também vê esse tipo de coisa, é importante, eu acho, para uma experiência de viagem, pra gente saber um pouco também da verdade desse lugar. Por lá tem vários pontos a visitar. Tem o Parque de las Luces, que é uma grande praça com vários, como se fossem postes assim, que à noite fica bem iluminado, mas à noite é perigoso. Tem também o Ferrocarril, que é do outro lado da avenida, uma antiga estação de trem. E lá tem um mini museu que eu achei bem legal também, porque ele tem uma experiência de realidade virtual que você coloca pra ver antigos prédios da cidade, que hoje não existem mais, mas que eles recriaram, né, em realidade virtual, e você consegue ver mesmo assim como era, olha pra baixo, pra cima, pros lados, e parece que você tá dentro daquele espaço. Passamos pelo Palácio Nacional, que é o antigo Palácio Nacional, que hoje em dia é um centro comercial, e aí chegamos na Plaza Botero, que é a praça, né, que tem várias obras de Botero lá, céu aberto, assim, todo mundo tirando foto. Grandes presentes que ele dava pra cidade dele, né, que ele sabia desse poder transformador que a arte tinha pra tirar aquela cara da cidade violenta, da cidade perigosa. Então o Botero teve uma grande participação nessa transformação da cidade, né, de Medellín, de sair dessa visão de uma cidade suja, violenta, perigosa, para uma cidade inovadora, movimentada. Então é bem legal essa praça e a efervescência ali do lugar. Nela também tem o Museu da Antioquia, que tem várias outras obras dele, tem de outros artistas também. Inclusive tem uma sala, que é uma sala bem interativa de Botero para crianças. Lá no centro também tem uma ruazinha que fica um centro de artesanato, que é bem legal. E logo depois, assim, seguindo por ela, você chega na Plaza Bolívar, que é uma praça que tem a Catedral Metropolitana, e é bem bonita, assim, muita gente descansando, senhorizinhos conversando na praça, sentados, um povo, todo mundo do ladinho do outro, sentado, assim, muita gente. A oitava dica é o Mercado del Rio, o Parque del Rio e o Museu de Arte Moderna. O Mercado del Rio é um grande mercado de comida e tem vários restaurantezinhos de comidas do mundo todo. Aliás, do mundo todo não, porque, por exemplo, não tinha comida brasileira. Mas enfim, comemos bem, tem muita opção, tem comida japonesa, italiana, indiana, peruana, colombiana, claro. Enfim, é bem legal, preços turísticos, mas vale a pena o passeio porque o mercado é bem bonito, é agradável de ficar, é legal. E aí a gente saiu de lá andando, a gente foi num domingo, e aí fomos pro Parque del Rio. O Parque del Rio, ele não tem muitos atrativos, assim, ele é um parque estreito e longo, assim, mas que tem um parquinho pra criança bem simples.
e uma área de gramado. E aí o que é legal é você ver que é a galera dali, não tem muito turista, é um pessoal da cidade, muita gente fazendo aniversário, e não era só aniversário de criança, muita gente fazendo aniversário de adulto, comemorando outras coisas, de gente jovem reunida, conversando. E do lado dele, né, é o Museu de Arte Moderna. Esse museu é muito legal, a gente adorou, a estrutura dele é muito bonita por dentro, tem várias salas. A gente não ficou tanto tempo, porque como estávamos com o Theo, que é pequeno, lá não tem tanta coisa interativa, pra ele não estava sendo tão agradável a experiência, então a gente ficou contando história, mostrando os quadros, tentando, mas assim, não foi aquela coisa de passar horas no museu. Inclusive, já fica a dica que embaixo dele tem um Crepes and Waffles, que é uma rede, né, que tem na Colômbia, que é delicioso. E por último, eu vou deixar a dica, a nona dica, que é um bate-volta a Guatapé. Minha gente, eu nem vou falar tanto aqui, porque eu vou fazer um vídeo exclusivo de lá, porque eu fiquei completamente apaixonada. Colorida, cheia de vida, muita gente amável, uma fofura. Eu vou falar mais dela num vídeo específico. Gente, essas foram as dicas de passeios, né? Um breve roteiro do que a gente fez durante os 9 dias que a gente passou em Medellín. Tem outro vídeo sobre San Andrés também, que eu vou fazer aqui pro canal. E dicas pra você se virar bem em San Andrés e Medellín. Se você gostou, deixa um like, comenta. Se precisar de alguma informação, se quiser tirar alguma dúvida, é só deixar no comentário. Me segue também no Instagram, @CamilaSátiro. Se você voltar um pouquinho nos posts, tem vários posts dessa viagem também. Eu espero que vocês curtam o conteúdo, me digam o que é que acharam. Um beijo e até a próxima viagem pra gente fazer junto de novo. Tchau!